Olá, família eterna, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, graças a Deus, mais a oportunidade aqui estamos para agradecer ao nosso Criador por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Meus queridos, uma coisa é certa e a gente vai descobrindo. Você sabe por que a igreja evangélica, ela existe como igreja evangélica e ainda continuam aguardando Jesus Cristo voltar nas nuvens do céu para arrebatar a sua igreja e levar eles para o céu? Por que a igreja evangélica acredita nisso? Por quê? Porque eles não acreditam na cruz, eles não acreditam no juízo e não acreditam que o livro do Apocalipse foi um livro escrito para fazer a transição entre o período da graça e o evangelho eterno. Se você fosse verificar na Bíblia, em toda a história da Bíblia, toda vez que Deus atuava para mudar um tempo, mudar uma atmosfera, mudar um aeon, ele também permitia que acontecesse algo como um marco da transição. Quando é feito aqui na Terra, no sistema político, quando o, as pessoas, a sociedade se preparam para fazer a transição de alguma coisa, eles fazem o quê? Uma festa. É assim na colação de grau, é assim na transferência de poder da República, pode ser estadual, municipal ou federal, é qualquer instância. Quando é feita a formatura de alguém, é feita uma festa, não é? Mas por que a igreja evangélica não entendeu o porquê da grande tribulação? Você, nós chamamos de grande tribulação, mas Deus, ele chamou de bodas do Cordeiro. Jesus Cristo, Jesus, ele chamou de grande tribulação ou manifestação do Filho do Homem. Quando você observa o livro de Isaías, do capítulo 60 até o 63, o próprio Deus, ele chama a festa da grande tribulação de bodas do Cordeiro ou a ira do grande Deus. É muito fácil entender por que Deus fez isso. Porque desde a criação do homem até o momento que Jesus veio em Israel, sempre houve alguma festa, algum ato para celebrar a transição de alguma coisa. Quando Jesus morreu na cruz, foi feito uma festa também. Enquanto os judeus celebravam a morte de Jesus, parte dos judeus não acreditavam que ele era o Messias que havia de vir, acontece um fato interessante. Segundo a Bíblia, quando Jesus ressuscitou, que ele ressuscitou como Cristo ressuscitado, a Bíblia diz que as pedras racharam em volta do Calvário, muitos ressuscitaram
entraram na cidade de Jerusalém. Eu não vou aqui, queridos, entrar no pormenor para dizer se aconteceu ou não. Mas com certeza a cidade estava em festa. Quando aconteceu a transição entre o evangelho do reino para o evangelho da graça, existe a ressurreição e quem ressuscita é Cristo, o Cristo ressuscitado. Mas houve entre uma coisa e outra o que? A ressurreição. E qual foi o teor da história? Jesus Cristo, na pessoa de Jesus, ele veio atrás de Paulo. Ele se identificou como Jesus, mas já era o Criador, já era Deus, para que Paulo pudesse levar o evangelho da graça da incircuncisão aos gentios. Então nós observamos que por mais que alguém negue essas verdades, a grande tribulação foi um marco. A grande tribulação foi um divisor de águas entre o período da graça para eles adentrar ao Evangelho Eterno, de Apocalipse 14:6. Mas para que o Evangelho Eterno fosse inaugurado, esse tempo, o que tinha que haver? O grande juízo de Deus contra Israel. E quem era o propagador do Evangelho da Graça? O apóstolo Paulo. E Paulo disse que o que em 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6, 7 e 8, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Você sabe por que Paulo podia dizer que ele acabou a carreira? Porque ele disse em em Colossenses, capítulo 1, versículo 23, ele disse assim, olha, se é que permaneceis fundados e firmes na fé, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, o qual foi, ao tempo verbal, querido, passado, foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, fui feito ministro. Quem foi o ministro empossado por Deus para pregar o evangelho da graça da incircuncisão? O apóstolo Paulo. Você sabe por que os ministros de hoje, os pastores, falam que eles estão pregando o evangelho da graça? Apareceu aqui agora, ó, quem chegou aqui agora, ó. Meu neto Arthur, Roberto. Hoje o pai dele chega, ele tá feliz da vida, né? Sim. Dá um joinha pro pessoal aí. Fala, olá, bom dia, meu povo. Bom dia, meu povo. Família eterna. Família eterna. Irmão Cláudio Mendes. Irmão Cláudio Mendes. Um abraço. Um abraço. E a todos os inscritos. A todos os inscritos. Do canal do vovô. Do canal do vovô. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Cuidado aí. Tá vendo, meus irmãos? Então a igreja evangélica, eles dizem que estão pregando um certo evangelho. Só que quando você pergunta que evangelho, eles não vão saber responder.
Por que que não vão saber responder? Porque se eles falaram que é o evangelho da graça, é mentira. Paulo diz que ele acabou a carreira, ele guardou a fé. E ele disse aqui, ó, em Colossenses, que ele pregou o evangelho que a ele foi confiado a toda criatura. Mas não é só isso não. Olhe o capítulo 10 de Romanos. Não é só isso não. Preste atenção. Romanos capítulo 10, o versículo 17 e o 18. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, 2 pontos. Não ouviram? Sim, ouviram. Sim, por certo. Porque toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Por que a igreja evangélica, eles falam que Jesus mandou pregar o evangelho a toda criatura? Mas essa palavra não foi endereçada a você e nem a mim. Foi endereçado aos discípulos e a Paulo. E Paulo teve a incumbência de pregar. E ele falou que ele pregou. E por que você acha que tem que continuar pregando esse evangelho da graça ou o evangelho da incircuncisão? Querido, a graça de Deus, ela é eterna. Agora o período, o tempo da graça acabou nos dias de Paulo. Ou você não sabe qual foi o significado do grande juízo do ano 70? O juízo foi a transição entre graça e evangelho eterno. Eu te aconselho, toda vez que você estudar a Bíblia, você não segue ordem de pastores, não. Porque os pastores não querem que você entenda isso aqui, queridos. Eles não querem. Sabe por quê? Porque se você entender que o evangelho já foi pregado, aí você começa a entender que os líderes, eles estão fazendo de tudo para que você continue no engano. Seja honesto com você mesmo e depois com a palavra. Deus abençoe. Tchau. Fique em paz. Amém.